sou teu, Oh, Senhor, nós somos teus, lavados, purificados pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário por nós, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor, pelo qual nós fomos um dia alcançados, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Aleluia, tua palavra nos diz que o Senhor nos amou mesmo antes de nós te amarmos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor não olhou a nossa condição, o Senhor não olhou o nosso pecado, o Senhor não olhou o nosso estado, o Senhor simplesmente nos amou, Senhor, e entregou a vida do teu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela redenção, Pai, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. A tua palavra nos diz que não foi com prata, ouro ou coisas corruptíveis que nós somos comprados e resgatados da nossa boa maneira de viver, mas foi com o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, Senhor, rasgando a célula da acusação que era contra nós. É por isso que nós estamos aqui rendidos diante da tua presença, Pai. Nessa tarde, Deus, nós estamos rendidos, Pai. Mais uma vez estamos rendidos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos essa tarde, essa reunião, esse encontro, esse treinamento diante da tua presença. Deus, que o teu Espírito Santo ele tenha liberdade de agir em nosso meio, que a tua palavra, Senhor, encontre em nossos corações guarida, que o nosso coração esteja pronto para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai. Nesse momento, leva cativo, Deus, toda e qualquer preocupação, Pai. Leva cativo todo e qualquer pensamento, Pai, que venha na nossa mente, que venha colocar dúvida, medo, angústia, alguma coisa, Pai, que venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós oramos pelos nossos irmãos que já estão aqui, por aqueles que estão vindo, por aqueles que avisaram que estão enfermos. Pedimos que nesse momento a tua poderosa mão, Senhor, ela toque na vida dos teus filhos, restaurando e restabelecendo a sua saúde, Deus. Em nome de Jesus também pedimos pela atividade que está sendo realizada ali no prédio, Senhor, com os diamantes, com nossos irmãos, com os nossos anciões. Deus, que o mesmo Espírito que está aqui, o qual sentimos, também esteja presente ali na vida dos teus filhos, Pai. Também te pedimos pelos adolescentes que retornam hoje, pelo Fire, pelos jovens que também iniciam e reiniciam as suas atividades. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a tua graça. Tu tens liberdade, Deus, para fazer aquilo que tu queres fazer na nossa vida. Nós nos rendemos e nos colocamos em tuas mãos, pedindo que seja conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Pode sentar. Estamos felizes, irmãos, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, através de nós. Nós estamos retornando hoje retornando na realidade na terça, as nossas atividades ministeriais. Nós tivemos um tempo de recesso aí, que é algo que Deus colocou no coração do nosso pastor, para que nesse tempo que a gente tem de recesso escolar, enfim, nós possamos ter um tempo para estar com a nossa família, que é o nosso principal bem, que é a nossa principal missão, é conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. E estamos retomando hoje, com diversas atividades. A Igreja Ágape, ela não é uma igreja ativista, no sentido de ter muitos eventos, mas é uma igreja que está avançando. Nós vamos avançando, continuamos avançando, irmãos. Enquanto o império das trevas recua, o reino de Deus, ele avança em nós e através de nós. Eu quero, de forma muito especial, também agradecer a cada um de vocês que atendeu esse nosso convite, esse nosso chamado. As Prof dos Kids que estão aqui também, a pastora, a Paty fizeram um chamamento, a maioria está aí, nós temos um bom número. Alguns irmãos ligaram. Vocês sabem que nessa época de início de ano, muito calor, virose, enfim, alguns problemas de saúde, mas nós estamos aqui para entender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu quero iniciar falando um pouquinho, se vai funcionar aqui. Se ligar, funciona.
Ai, vou botar um pouco mais magro aqui, o lado dele também, né? Preciso ir pra academia para ver meu Deus lá, Ezequiel. Então essa é a minha família, a Ed, a Edna, que é a nossa filha autista, e o Abner, né, que está aí tirando foto. E falando um pouquinho sobre o autismo, irmãos. O autismo chegou na nossa vida há 29 anos atrás. Há 29. Nós somos casados morreu há 32 anos. Né? Nós somos casados há 32. A Edilene é capaz de me corrigir, sei que é 33. Mas eu estou quase certeza que é 32. 32 anos de casado, né? Isso aí. Ufa! E nós somos casados há 32 anos. Tenho certeza disso. E a Edna chegou na nossa vida 29 anos atrás. Nós éramos um jovem casal, cheio de sonhos, e continuamos sendo, e ainda somos, né? Não tão jovens, mas ainda continuamos sonhando. E nós sabemos que Deus tem muito a fazer na nossa vida. E nós tínhamos muitas expectativas quanto à chegada da Edna. É o nosso sonho, Deus realizou, porque nós sempre projetamos ter 2 filhos e ter um casal. Eu sou gêmeo, de uma menina, e a Edilene é gêmeas do menino. E nós tínhamos ventilado a possibilidade também do primeiro filho ser um casal de gêmeos. Aí já ia fechar a papo, né? Mas deu a Edna, né? A Edna até 7, 8 meses ela teve um desenvolvimento normal, né? Como qualquer outra criança. Ela teve todo aquele protocolo, né, que a gente acompanhava com o pediatra, enfim. E do 7 para o 8º mês ela começou a ter crise de ausência, né, que é uma confusão. Ela começou a ter crise de ausência, ela parava, ela tinha um contato visual conosco, aos poucos ela foi perdendo. E aí nós, marinheiros de primeira viagem, né, da primeira filha, nós durante 2, 3 meses, nós insistimos com o pediatra que tinha alguma coisa, né? Porque eu tenho sobrinho, ele também um tempo trabalhava com crianças na igreja, e aí o pediatra sempre disse, não, é que ela é muito calma, a mãe dela não fala quase, a Edilene realmente não falava, e ela é muito calma, então ela puxou a característica da mãe, e nós ficamos assim durante 3 meses com essa situação, até que nós insistimos e ele nos encaminhou então para um neurologista, né? Foi a primeira consulta que nós tivemos. Uma dor muito grande, né, que a gente só não carrega até hoje, porque o Senhor nos curou dela, né, um péssimo atendimento que nós tivemos, e a partir dali nós começamos toda uma investigação, né, e já com 1 ano de idade a Edna começou com fono, né, ela é não verbal até hoje, mas a fono não trata só a questão de fala, né, tem toda a questão de deglutição, tem a questão de segurar a saliva, como é que esses nomes técnicos é ele que mais decora. Andressa, cadê a tia Andressa ali, ó? Como é que é, Andressa? Para segurar a saliva, como é que vocês chamam lá? Eu disse... Não abordagem. Eu estava dizendo que a fono não trata só questão de fala, né? Questão de deglutição e a questão assim também da saliva, né? E aí, então, logo a Edna começou a fazer terapia ocupacional, né? E a Edna hoje caminha, enfim, a gente sabe que tem intervenção de Deus e muita intervenção de profissionais que foram anjos que Deus colocou no nosso caminho nesses 29 anos. A Edna, ela não tem apenas autismo, a Edna ela tem um atraso global no desenvolvimento, né, e ela tem uma lesão no lobo frontal que acaba fazendo com que ela tenha bastante o cognitivo dela comprometido. E nós continuamos, né, diferente de muitas famílias que já abriram mão do tratamento dos seus filhos, nós continuamos para que a Edna não venha esquecer aquilo que ela aprendeu, e com a ajuda da Andressa, né, que é preferido dela, e com as demais profissionais ela possa continuar se desenvolvendo, né, dentro das limitações que ela tem. Ela tem epilepsia também, né? Inclusive, o Zéias, acho que deixou o segundo microfone, o Zéias, para nós. Esse aqui?
eu acho que tem um outro que é sem fio. Não funcionou? Tá, então de repente eu fico nesse aqui depois. Então ela continua fazendo tratamento até hoje, irmãos. Ela continua fazendo tratamento até hoje. Eu quero dizer para vocês que a Edna é uma bênção de Deus na nossa vida. Desde que a Edna nasceu, nós fizemos um propósito, nós vimos que ela era uma criança especial. E é um desafio dos pais hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, que é a questão da socialização. Nós falamos que nós iríamos viver em sociedade com a Edna, custasse o que custasse. E às vezes custa, não apenas em custo financeiro, mas custa a questão emocional, custa a questão física, né? Aqueles irmãos que de repente não veem a Edna no culto, a Edna ela não para um minuto, né? Tem dias que a gente tem que dar uma chave de perna, de braço dela ali, para ela parar. Esses dias na celebração, ali ela estava estressada, no sofá ela pulou, e aí deu uma cabeçada no meu queixo aqui, né? Eu fiquei em casa doendo e tal, dor, né? Aí meu dia eu estava tonto. Aí segunda-feira tonto, terça, quarta, quinta, eu cada vez mais tonto. Aí eu fui no médico, na realidade o que aconteceu? Com a cabeçada que ela me deu, o solavanco foi tão grande que o cristal que tem dentro do labirinto, que cuida do equilíbrio, ele saiu do lugar, né? Aí tive que parar lá na fisioterapia, 300 pila para manipular o meu pescoço lá, botar o cristal no lugar de novo e eu sair caminhando normalmente. Mas são desafios que a gente tem, mas não existe um dia sequer que nós não damos graças a Deus, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas nem sempre é nossa, e tudo aquilo que Deus faz, ele é perfeito. A palavra de Deus diz que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés disse para Deus assim: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou duro de lábios. De repente ele era gago ou tinha uma fala pouco funcional, eu não posso ir. Aí Deus vira e diz para Moisés: Moisés, você sabe quem eu sou? Eu fui quem criou o homem que fala, eu fui quem criou o homem mudo, eu criei o surdo, eu criei o cego. Então todos nós fomos criados por Deus para um propósito. E Deus, sabendo a limitação de Moisés, mandou o irmão dele acompanhá-lo, que era Arão. E Deus ainda fala na sua palavra que Arão falava muito bem, né? Então Deus criou a todos, foi Deus que criou as pessoas típicas, as pessoas atípicas, e para os atípicos, que nós possamos ser Arão, que nós possamos muitas vezes ser a voz, ser as pernas, ser os olhos, não apenas dos autistas, mas de todos aqueles que Deus trouxer para o nosso convívio aqui como igreja. Bom, falei um pouquinho de mim. Nós iniciamos então esse ano aí com diversos voluntários, que são os amigos acolhedores, que são aquelas pessoas que vão nos acompanhar, vão servir, sentiram de Deus de servir no ministério famílias atípicas. Então o ministério ele nasceu ano passado já, ele nasceu no mês de abril, e nós viemos esse tempo todo caminhando, irmãos, para procurar entender, orando, trabalhando, acompanhando as famílias que nós temos aqui na Água, porque aqui nós temos 18 famílias atípicas, né? A maioria, mais de 50% são autistas, mas nós temos crianças aqui com TDAH, nós temos crianças aqui com TOD, nós temos crianças aqui com superdotação. Então cada criança é um desafio diferente, e nós precisávamos entender um pouquinho mais como igreja, de que maneira nós íamos caminhar, e é isso que a gente quer apresentar para vocês hoje à tarde. Então o ministério nasceu do coração do pastor Elson, não é de hoje que o pastor tem esse cuidado, né? Desde que o Benjamin chegou aqui, o Bernardo, a própria Edna, né? De repente alguns irmãos não sabem, mas a Edna quando chegou aqui, ela desregulava muito mais do que hoje. Por quê? Porque nós víamos uma igreja tradicional, e nós chegávamos no culto, era sempre a mesma liturgia, era sempre a mesma rotina. E a pessoa autista, ela gosta muito de rotina, previsibilidade, coisas que nós vamos falar. E ela chegou aqui, um dia o prédio era celebração. Aí no domingo o prédio era restaurante, porque tinha mesa, tinha comida, tinha, né? Então ela desregulava muito. Um dia eu liguei para o pastor, e aí pedi para o pastor Elcio se eu podia trazer de casa, para botar lá no cantinho, um sofá. Porque a Edna adora sofá, né? Aliás, quem não gosta de sofazinho, né? E aí o pastor Elcio, uns 2 dias depois, me ligou, isso era uma quinta-feira. Olha só, tu está em Santa Maria amanhã, tô. Ele então faz o seguinte, ó, eu vim aqui no prédio, vai lá no prédio, pega a chave aqui e vai lá no prédio.
Eu cheguei aqui no prédio e ele me monitorando, eu e a Ed, né? Eu quero que vocês venham um negócio lá no prédio, tal. Aí chegamos aqui, irmãos, tinha um sofá. Nós não vimos o sofá, né? Um sofá que a igreja comprou para ele, né? Nós não vimos o sofá. Ele era marrom, mas nós não vimos o sofá. Nós vimos ali a manifestação da graça de Deus. Nós vimos ali o cuidado de Deus com as nossas vidas, porque foi e é naquele sofá, e é aquele sofá que muitas vezes nos possibilita de poder dar o nosso culto racional para Deus, render a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Mas eu fico olhando algumas mães com criança de colo, dizendo: irmão, não vou na culto porque a minha criança incomoda muito. Me dá vontade de dizer: irmão, se a tua criança tivesse 29 anos, se ela tivesse força de 29 anos, ou melhor, se ela tivesse mais força ainda, por questão da condição do autismo, que às vezes a criança não consegue se regular e administrar a força como nós administramos, mas nós vimos a manifestação da graça de Deus. E o pastor nos chamou então para que nós desenvolvêssemos o ministério que a gente quer apresentar para vocês e falar um pouquinho. Eu vou deixar esse microfone contigo, Lúcio. Se tiver alguma intervenção, então, irmãos, vamos lá. Ministérios de acolher famílias atípicas. Nosso principal objetivo como igreja é que as famílias tenham acesso ao Evangelho. Irmãos, nós entendemos que todas as pessoas, assim como nós, elas precisam ter o privilégio de serem alcançadas pela graça de Deus. Em Marcos 16:15, a palavra de Deus, ela nos dá um lead. Nós precisamos ir e pregar o Evangelho a João 13:16 diz que Deus amou o mundo, todas as pessoas, típicas e atípicas, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como igreja, nós entendemos que todas as pessoas, elas precisam ter acesso ao Evangelho. Nós entendemos como igreja que todas as pessoas, elas precisam viver em comunidade. Todas as pessoas precisam viver em comunidade. E a gente sabe hoje que grande parte da comunidade autista, infelizmente, não consegue viver em comunidade. A gente vai falar depois de algumas experiências que a gente está tendo aqui na igreja, de famílias que não saem de casa, mas que estão conseguindo vir aqui e ficar 2 horas celebrando a Deus, ouvindo a palavra, enquanto o filho está sendo cuidado aqui. Então nós estamos oportunizando que essas pessoas vivam em comunidade. E também todas as pessoas, as famílias, as pessoas típicas e as pessoas atípicas, todas elas precisam servir com seus dons e seus talentos. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:10 que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele planejou para que nós andássemos nela. Todos nós precisamos produzir boas obras, sejam pessoas típicas ou atípicas. Teve 2 anos atrás aqui na escola do Bem, qual é a escola Benjamin, mano? No Marista, uma criança desmaiou, né? Não sei se... Então, hoje a gente não sabe o motivo, mas rolou um vídeo aí, um áudio aí das mães do colégio lá, porque a criança desmaiou na aula, passou mal, a professora fez um correrio, as crianças apavoradas, e o Ben disse assim: não, vamos orar, que Jesus vai ressuscitar ele. E aí orou, e as crianças oraram, porque viram ele orar, e a criança realmente logo depois acordou. E foi um dedéu, porque uma criança começou a falar para a mãe que aconteceu na escola, a outra da outra, e as mães tudo. Então Deus está usando, irmãos. Deus está usando, Ele usa como Ele quer, Ele tem um propósito para... A gente vai falar depois, o autismo não é pecado, ele tem um propósito, Deus tem um propósito. O fono da Edna, um dos melhores fonos que a Edna teve até hoje, né? Ele é homossexual, irmãos. Não conhece a palavra, mas lá na terapia, lá na fono, estava lá o tio, né, nas redes sociais, postando atendimento com a Edna, e sabe o que ele estava cantando? Tem uma varinha no culto, e até o final do culto ele tinha que trocar a banana, né? Enquanto ele dormia, ele tirava a banana, quando ele acordava, o que ele queria?
banana. Aí uma outra banana. Porque não podia ser a mesma banana manchada, tinha que ser uma banana lisa. E aí o que o irmão fez um dia? Foi em Porto Alegre, numa loja lá, descobriu uma banana plástica. Aí o que a irmã fez? A irmã foi lá no culto e disse: ô Murilo, olha só a tia Alice trouxe uma banana para ti. Aí ele pegou aquela banana, ficou todo entusiasmado. No outro dia de manhã ele acordou com a banana não tinha a mesma textura, a banana não tinha a mesma cor, a banana não tinha o mesmo cheiro. O que aconteceu? Ele se frustrou e abandonou a banana. É Deus, irmãos. É Deus. E Deus usou quem? Deus usou uma irmã que não tinha nenhum conhecimento para dizer: veja que ele queria ser com banana, vou levar uma banana para ele. Mas a irmã estava sendo um instrumento de Deus, usada por Deus, para que ele perdesse aquele hiperfoco. E Lúcia, ele não tem hiperfoco mais em nada. Né? Vamos dar glória a Deus? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, tem crianças que têm hiperfoco em trem, em dinossauro, em astronomia e assim por diante. Tá? Mas então, recapitulando, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, não é uma doença, ele não tem cura. O que pode acontecer sim é as crianças migrarem para o nível 2, para o nível 1, né? E também pode acontecer o contrário, das crianças que não têm uma intervenção, não têm um tratamento específico, elas acabarem regredindo, né, no desenvolvimento cognitivo e comportamental. O autismo, então, ele tem uma tríade, ele afeta 3 áreas: comprometimento, interação social e comunicação. E o autismo, ele tem 3 níveis de classificação, tá? Aí vocês têm na apostila de vocês aí, diz lá em cima assim, ó: os níveis de autismo fazem parte do transtorno do espectro autista, do TEA, e são definidos pelo grau de suporte necessário, né? Conforme o nível de suporte que aquela pessoa precisa, ele tem um grau de autismo diferente: grau 1, nível 1, nível 2 e nível 3, grau 1, 2 e 3, conforme o manual de diagnóstico do DSM-5, que é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Ele é dos Estados Unidos. Tá? Quando uma criança aqui no Brasil, ela passa pela avaliação para definir, né, o autismo, o profissional lá, ele usa esse manual, né? Ele usa o DSM-5. Mas existem outras literaturas que também são utilizadas, né? No Brasil, aqui nós usamos, por exemplo, para laudar mesmo a questão porque o autismo, ele é uma condição, tá? O autismo, ele é uma condição, ele não é uma doença. Mas legalmente, né, para que as pessoas autistas elas tenham os seus direitos adquiridos aí, respeitados, ele é categorizado, né, internacionalmente como uma doença. Aqui no Brasil nós temos então o CID, né? O CID da Edna e do autismo é F.84.0, né? E lá no CID, não diz lá no CID o nível de autismo, se é 1, 2 e 3. Isso é importante, e nós temos aqui uma pessoa que se voluntariou para servir no Ministério, para dar um suporte, sabe o quê? Dar um suporte jurídico, que é a Edna. Levanta a mão, Edna, a nossa advogada aí, né? A Edna está estudando bastante, a Edna está buscando bastante conhecimento. Nós já temos algumas demandas para passar para a Edna. Por quê? Porque a gente batalha bastante, irmãos, para que as crianças, principalmente as famílias, elas tenham um laudo. Porque é a partir do laudo que a criança tem intervenção. É a partir do laudo que a criança pode fazer as terapias, diversas terapias, né? Se eu for relacionar aqui, tem bastante. E é a partir do laudo que a família de baixa renda também, ela passa a ter direito, né, a um benefício do governo. E nós batalhamos bastante como sociedade autista, nós batalhamos bastante para que esse laudo, esse diagnóstico, ele saia o quanto antes. Por quê? Porque na primeira infância a criança tem muito mais capacidade de desenvolvimento de cérebro, né? Ele absorve muito mais conhecimento. E tem um determinado período ali, corda neural, 5, 6 anos.
se a gente vê um atraso no desenvolvimento, a possibilidade de uma criança ter autismo ou outro tipo, né, de atraso, é que a gente começa as intervenções o quanto antes. Se a gente já percebeu o atraso com 1 ano, tem que começar com 1 ano. Mas até os 4 anos e meio existe uma janela de ouro. E o que acontece é que muitas crianças vão chegar na escola, e aí a escola, lá na pré-escola, que daí é obrigatório aos 4 anos, geralmente é a professora que vai dizer, né? Porque na família muitas vezes foi dito assim, não, mas o teu pai demorou para falar, a tua mãe demorou para caminhar, né? Então é na escola que essas famílias vão se dar conta desse atraso. Então existe um padrão ouro de idade até os 4 anos e meio, que ele é muito importante. Depois dos 4 anos e meio, a criança vai continuar aprendendo, mas é um outro ritmo, né? É um ritmo bom, mas até os 4 anos e meio é um ritmo totalmente diferenciado. Acho que vocês já ouviram falar que a criança, para aprender uma língua diferente, até os 3 anos e meio, 4 anos, ela vai aprender com muito mais facilidade. Tem a ver com isso também, só para trazer um exemplo. Perfeito, Dulce. Obrigado. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Ali no material que a gente preparou para vocês, tem ali direitinho os níveis, tá, de autismo. Vocês podem verificar melhor depois. Se surgir uma dúvida, nos procurar, a mim, ao Jefferson, a Dulce, nós temos diversos profissionais da área aqui, a própria Andressa também. E aqui eu só trouxe a título de informação, né? Então, como eu falei anteriormente, existe uma crescente aqui, né, no número de pessoas diagnosticadas, crianças diagnosticadas com autismo. Lá em 2020, né, nós tínhamos para cada 54 crianças nos Estados Unidos, uma com autismo. E hoje nós temos ano passado, para cada 31 crianças, uma com autismo. Eu trouxe um dado aqui do IBGE. Então, o autismo até 2022 ele não existia, né? A nível de estatística no Brasil ele não existia, e isso é extremamente importante, né? Nós temos esse número para que a gente tenha direito aí e possa batalhar pelas políticas públicas. Então, são no Brasil 2.400.000 pessoas, elas foram diagnosticadas aí com TEA. A gente, com um transtorno do espectro autista, a gente acredita que esse número seja muito maior, visto que muitas famílias não têm acesso ao diagnóstico. E corresponde a 1,2% da população. 1,2% da população ele tem um diagnóstico de TEA, sem falar das outras condições e também das outras deficiências, né? Sejam elas físicas ou sejam elas mentais. O censo traz 7,1%. Então, 7,1% da população tem um transtorno ou uma deficiência, né? Ou seja, uma igreja com 100 pessoas, se é 7,1, vai ter 7 pessoas, né, nessa condição, ou com deficiência. Uma igreja de 1.000 pessoas que nós somos, quantas pessoas? 70. Né? Então, esse número é importante para nós. A maior prevalência do autismo é em mulheres, tá? Desses 2.400.000, 1.500.000 homens e 0,9% meninas. Tá? Tanto que o autismo muitas vezes é identificado como azul, né? O anjo azul, muitas vezes as pessoas usam esse termo, né? Tem uma mãe esses dias, ela falou assim, meu Deus, se é um anjo, eu não queria ter esse anjo em casa, né? Porque a gente entende a fala dessa mãe, porque muitas vezes o autismo ele tem um custo, né? Ele tem um custo financeiro e ele tem um custo emocional muito grande, né, na vida das famílias. E essas mães precisam ser cuidadas, essas famílias elas precisam ser cuidadas. E nós, como igreja, nós precisamos cuidar dessas famílias. Mas nós acreditamos de fato também que o número de meninas com autismo ele seja maior, né? Porque a menina tem algo que nós chamamos de mestre, né? Que as meninas elas camuflam mais a questão do autismo, elas têm a capacidade de imitar o comportamento, né, social das outras meninas. Dando sequência aqui, então, irmãos, de tudo que a gente tem lido, de tudo que a gente tem visto, de tudo aquilo que a gente tem vivenciado, de tudo aquilo que a gente tem falado com o nosso pastor,
nós entendemos que o nosso modelo aqui, como ministério, acolher, ele está baseado em 7 pilares, tá? Primeiro pilar é a palavra de Deus. Nada do que a gente faz aqui, a gente faz sem ter um embasamento bíblico, tá? Nós encontramos lá no livro de Mateus, também Mateus, mas lá no livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 23, o próprio Jesus, ele nos traz uma parábola. Ele diz a parábola da grande ceia. Diz que um homem, ele preparou um banquete, ele preparou uma ceia e mandou os seus funcionários entregar o convite para diversas pessoas. E muitas pessoas, elas se excusaram desse pedido. Teve um cara lá que falou: olha, eu comprei um campo, eu vou ter que ver, eu comprei uma junta de boi, eu vou ter que ir lá ver como é que está a questão se estão arando a minha terra, se os bois são funcionais, se tem algum boi que de repente tem um problema físico. O outro disse: olha, eu casei, eu tenho minhas demandas como de casamento. Uma a uma foram se desculpando. E aquele homem que fez aquela ceia disse para os seus auxiliares: olha, sai pelas ruas, tragam os coxos, tragam os mancos, tragam os cegos, tragam os aleijados. E eu costumo dizer que se fosse hoje, essa lista ia ser muito maior, né? Jesus, que aquele homem representava Deus, né? E Jesus está nos convidando para esse mesmo banquete que é a ceia do Cordeiro, que nós possamos todos estar preparados para estarmos lá. E ele disse para os seus colaboradores: então saiam pelas ruas, né? Tragam essas pessoas. E se fosse hoje, certamente Jesus diria: ó, tragam os TDAH, os TOD, lhes tragam os TEAs, e tragam as pessoas com hiperdotação. Essa lista ela ia ser ampliada, porque a mesa de Jesus, meus irmãos, a mesa de Jesus, ela não é um lugar para muitos. A mesa de Jesus é um lugar para todos. É para todo aquele que recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador, né? Aí, como eu falei, dando uma sequência aqui, vocês podem acompanhar depois. A igreja não é um evento, a igreja é o corpo. E Paulo é enfático em afirmar que os membros que parecem mais fracos são os mais necessários. Isso confronta diretamente qualquer modelo de igreja que valoriza apenas a performance, visibilidade e produtividade. E aqui nós costumamos dizer com muita frequência que aqui na casa, aqui na Ágape, nós não celebramos o dom, mas nós celebramos o coração. Pessoas com TEA ou deficiência não são apenas cuidadas, aqui elas também servem. O apóstolo Paulo diz: pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Cada pessoa carrega dons, talentos e sensibilidades únicas. Autistas, eles têm atenção aos detalhes, eles têm criatividade, perseverança, muitas vezes tido como teimosia, capacidade de foco, profundidade emocional, mesmo que muitas vezes não consigam expressar, sinceridade. Todo autista é extremamente sincero, ele não mente, né? A gente tem situações ali na salinha que vem muito e diz: eu não gosto de mentir, né? E ele está sendo sincero, e a gente tem que trabalhar para mostrar que ele tem que, de alguma forma, amar e gostar do amiguinho. E tem ciúme. A duas perguntas de Deus: vem cá, não rola um ciúmezinho lá? Né? De vez em quando rola um ciúmezinho lá. Esse Jesus não saiu porque eu não dei tanta atenção para ele. Senso de justiça e empatia. Incluir é criar caminhos para que essas pessoas vivam a fé em comunidade e sirvam com aquilo que Deus colocou na vida delas, tá? Então, o primeiro pilar é a palavra. Tudo que a gente faz aqui tem baseamento na palavra. O segundo pilar, ele é a ABA, né? O ABA, que é análise de comportamento aplicado, é uma ciência que estuda o comportamento humano e o aprendizado para aprimorar habilidades de modificar comportamento. Irmãos, todo comportamento comunica algo e tem uma função. Então você vai ver a criança aqui na igreja, a criança está gritando, né? A criança está correndo,
a criança está balançando as mãos, a criança está se balançando. Nós temos a criança está repetindo coisas, a criança está andando em círculo, a criança está em pêndulo, né? Ou o Caio, né? Uma irmã falou assim, é tão bonitinho ele, né? Aí o Caio vai lá para trás, perto lá da cantina, e o Caio fica assim, ó. E fica. Eu não posso olhar muito para ele, porque eu tenho labirintite, não, tem tonto, né? Mas ele fica ali, ele fica tentando se regular, né? E nós não vamos sair daqui especialistas em aula, mas a gente vai começar a compartilhar no grupo aqui que está servindo alguns materiais para que vocês possam ler, para que vocês possam entender, com aqueles irmãos que vão servir aqui no ministério, aqueles dos kids que quiserem participar. Nós já pensamos em mês que vem a gente fazer uma reunião para falar só sobre essa ciência, né? Essa ciência que analisa o comportamento, e a partir do comportamento a gente pode entender o que está levando a criança a ter esse comportamento. Se ela está desregulando, ela está buscando o equilíbrio emocional, ou é uma fuga de alguma situação, né? Então a gente faz esse convite para que nos próximos dias a gente possa entender um pouco melhor, tá? Aí eu botei um modelo aqui no livro que eu li, modelo ABC de comportamento, e ele fala o seguinte, ó, o A de antecedente, né? O que aconteceu antes do comportamento, o que aconteceu para desregular aquela criança, irmãos, são N fatores. E como nós falamos aqui na Ágape, tem a questão do som, tem a questão, esses dias, por exemplo, né? Vou voltar a falar do Ricardo. O Ricardo assim, cara, eu não consegui prestar atenção na mensagem do pastor hoje. Ah, por quê, Ricardo? Não, porque tinha uma senhora com a criança, falando com a criança o tempo todo. Aí no outro final de semana ele assim, cara, eu não consegui prestar atenção. Aí eu, tá, por quê, cara? Ele, não, porque aqueles painéis que ficam ali para isolar o som, aqueles painéis pretos, eles chamam muito a minha atenção. Eu não consigo me distrair olhando para aquele painel, aí eu vou contando da frente para trás, de trás para frente, eu fico cuidando se tudo está alinhado, né? E isso tudo acaba desregulando. Então, a ideia é que a gente possa entender, analisar o comportamento, tentar identificar com muita sensibilidade e com muita informação dos pais o que pode desregular aquela criança, e a partir desse entendimento, a partir desta avaliação, a partir dessa análise, que a gente possa oferecer uma solução, né? Que a gente possa interferir aí. Tem uma coisa que é interessante, a pastora pediu para nós agora, a gente vai fazer em forma de planner também, que todo autismo, ele tem a questão da previsibilidade, ele gosta de saber o que vai acontecer. Então nós estamos fazendo, essa semana vai chegar a nossa classificadora aí, nós estamos fazendo diversos cartazes, né, para nos comunicar com eles. Então aqui tem um do menino e tem uma da menina, né, que é a rotina de culto, para que a gente possa dizer para a criança, ó, é isso aqui que vai acontecer. A próxima atividade que a gente vai ter agora é o louvor, depois o louvor é a palavra, depois nós vamos fazer uma atividade, né? Alguns adoram atividades, tem alguns que chegam ali e dizem, eu não quero fazer atividade hoje. Aí tu tem que entender, envolver, às vezes usar até o próprio hiperfoco dessa criança para que ela faça uma atividade. E aqui terminou, você conseguiu, é hora de voltar, né? E já tem casos que eu li e vi de ter que fazer, na realidade, uma rotina de culto para cada criança, com o rosto da criança. Tem uma criança que antes do culto ela desregulava muito no término do culto, porque ela achava que os pais iam embora. Aí o que eles fizeram na rotina? Eles colocaram a imagem da família dentro do carro, dizendo, ó, vai acabar a celebração e depois você vai para casa. Nós temos o caso do Benjamin, né, que agora até está mais regulado, mas o Benjamin ele desregulava de uma forma assim, quando ia terminar o culto, ele não quer que termine o culto, né? Aí qual é a intervenção? Eu vou lá e digo, Bê, olha só, cara, nós precisamos desligar o teu groove, porque senão ele vai superaquecer, ele vai queimar, vamos guardar ele dentro da sacola, porque daí semana que vem ele vai estar descansado com a celebração. Amanhã? Não é amanhã, é semana que vem, amanhã vai não. Dessa maneira, então, procurando anteceder, né, a questão da criança ter uma crise sensorial, uma crise de comportamento. A questão do próprio comportamento, o que a criança faz nesse momento que ela desregula, ela chora,
ela procura fugir do ambiente, a questão de estereotipia e a consequência, né? O que aconteceu depois do comportamento. Então, a gente tem uma avaliação, irmãos, de cada criança, para a gente ver a melhor forma da gente servir a criança, né? E também a sua família. Eu trouxe um macete, mas não vou falar dele agora, aí a gente vai ter outras oportunidades. O que o voluntário pode fazer na prática, né? Ali no currículo de vocês, observar com atenção, antes de agir, observe o ambiente, observe a pessoa. Isso serve para nós que estamos como igreja na celebração, irmãos. Isso serve para nós que estamos aqui na igreja, no Kids, de conseguir avaliar o comportamento das crianças. A Luz trouxe uma informação muito importante, né? A criança, ela aprende a idade de ouro ali do aprendizado, né? Que é essa primeira infância. Que nós aqui tenhamos muita sensibilidade aqui no Kids, porque já teve algumas situações que a gente teve que chamar pai, assim como quando nós cuidávamos do Conect, dos adolescentes, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar do comportamento das pessoas, e não falando apenas de doença, né? A gente precisa, a Bíblia diz que nós não podemos ser vagarosos no cuidado com o nosso irmão. Se o nosso irmão está com necessidade, a gente não pode ser vagaroso, e a gente tem que procurar entender o que está acontecendo. Uma vez uma irmã, muitos anos atrás, uma irmã veio e disse assim: ai, irmão Regis, eu estou olhando aquela jovem na igreja, que bênção, como ela chora, né? Nossa irmã não é bênção, a mulher tem um choro que não é de alegria, não é do espírito. Ela deve estar triste com alguma coisa, alguém tem que chegar com aquela menina, eu tenho que conversar com aquela menina, né? Que Deus nos dê um olhar de amor para as pessoas, que Deus nos dê sensibilidade, que Deus nos dê revelação, irmãos, para que nós possamos ajudar as famílias, para que nós possamos ajudar as crianças. E se nós identificarmos aqui, nós já falamos, né, pai, contigo, com a pastora, se nós identificarmos alguma situação aqui, que nós possamos com muito amor, com muita sabedoria, com muita graça, com muita unção, com muita humildade, chamar essas famílias e dar um direcionamento na vida delas. E professor, quem é na área da pedagogia? Professor, gente, professor não é inimigo. A gente ouve às vezes de alguns pais na sociedade: olha, o professor não larga do pé do meu filho. Mas o professor, chega a criança lá, o professor tem um parâmetro, ele consegue, né, ver um parâmetro e dizer: essa criança ali, ela tem um comportamento diferente. Então, que nós também aqui na igreja, nós possamos ter esse olhar aí, que nós estiver caminhando com a família. Então, o ministério, tanto Kids quanto a Acolher, a gente precisa caminhar com a família, a gente precisa entender, a gente tem um relatório que a gente já fez com as famílias, para que depois os voluntários eles possam saber: o João vai vir na celebração das 19h30, aí a Angélica vai estar servindo aqui no ministério Acolher às 19h30, a Angélica vai chegar ali na sala e ela já vai saber: hoje eu vou receber o João. O João é nível 2 de suporte, o hiperfoco do João é Relâmpago McQueen, né? Ele não é o Ian, mas também tem, né? O meu personagem aqui tem que o Ian é Relâmpago McQueen. O Ian, que todo mundo achava que não ia falar, hoje fala pelos cotovelos. Glória a Deus. Então, cada criança ela tem uma característica e a gente um comportamento que a gente quer que cada voluntário que sirva ele entenda, para saber como servir melhor. Passo a passo para uma igreja sensorialmente acolhedora: observe a julgar, antecipe e reduza estímulos, ofereça ferramenta de apoio, capacite os voluntários. Uma outra ferramenta que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar, é a questão da comunicação alternativa, aumentativa. Uma comunicação alternativa não é algo novo, né? Não é novo. Jesus usou uma comunicação alternativa, e Jesus usava parábola. Jesus falava de ovelha, de videira, de porta. Jesus falava do dia a dia, e é o mesmo que a gente vai ter que fazer com cada criança que serve aqui, seja no Kids ou que precise de um acolhimento no Ministério Acolher. A comunicação alternativa e ampliada é uma ferramenta essencial para promover acolhimento seguro e a participação real dos autistas na sala sensorial da igreja. É importante lembrar um princípio fundamental, eu já falei sobre isso: nem todo autista fala, mas todo autista se comunica. Quando compreendemos isso, deixamos de esperar que a criança
fale como esperamos e passamos a escutar do jeito que ela consegue se expressar. Aqui algumas estratégias de comunicação que funcionam. Na sala sensorial, utilize recursos simples e visuais constantes, figuras, né, de objetos que representam figuras, imagens que representam objetos, ações, emoções. A gente está fazendo quadros iguais a esse aqui, né, para que a criança possa identificar como ela está, se ela está feliz, se ela quer ir no banheiro. Esse dia a gente recebeu um menino que é não verbal e o menino começou a desregular na sala, a gente não sabia o que ele queria, né? E eu não tinha nenhuma ferramenta de comunicação alternativa. E aí, daí ele começou, aí eu disse, quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Ele quer. Aí ele saiu e não deu nem tempo de chamar pai e mãe, né? Porque aqui na igreja a gente não leva as crianças no banheiro, a gente chama os pais. Por quê? Porque, irmãos, nós somos homens e mulheres de Deus. Aqui, as pessoas que estão servindo, o pastor não desconfia de vocês, porque se ele desconfiasse, vocês não estariam servindo. Mas se hoje a Paty leva o menino ou a menina no banheiro, se amanhã é a Canana, depois a Ju, depois a Silvia, a criança vai entender que é normal que as pessoas elas façam parte daquilo que é privado na vida delas, né? Então a gente tem todo esse cuidado. Rotina visual, que é isso aqui que eu mostrei para vocês, um dos exemplos, gestos, né? Sinais simples, cartões de acolhimento, 2 ou 3 opções visual que a criança decidir sem frustração, né? E essas estratégias aumentam a previsibilidade e diminuem a ansiedade, especialmente em ambientes novos, porque para muitas crianças esse ambiente é um ambiente novo, ela não está acostumada com esse ambiente de igreja, né? Ela está se adaptando ainda a ele. Plano de ensino individualizado, tá? Para que serve na igreja? Para adaptar o ensino bíblico à forma de como a criança compreende, reduzir frustração e sobrecarga, promover aprendizado, vínculo e segurança, garantir consistência entre os voluntários, tá? Então a gente entende que cada criança tem uma maneira de se comunicar. Nós estamos nos preparando, sim, como igreja, para que nós tenhamos, né, mesmo, a gente sabe que é um desafio grande, né, Dani? A escola, muitas vezes, privada, estadual, municipal, tem uma grande dificuldade de adaptar, mas nós estamos orando aqui, e Deus vai nos dar graça para adaptar o material do Pêssego Laranja de acordo com a realidade de cada criança que caminha conosco aqui na igreja. O bem, ele nasce da observação e do acolhimento, né? Mais uma vez, observação. Ele deve considerar 4 pilares: a ficha de acolhimento. O Jefferson, consegue alcançar em uma ficha? Acho que está aí, né? Aqui, aqui, ó. Então, irmãos, para ser um pouquinho prático aqui, tá? Cada criança ela vai ter uma ficha, tá? Aqui na ficha o que diz? Dados da criança, né? Diagnóstico, se tem autismo, TDAH, TOD, enfim, ou outra. Se a criança ela tem comunicação verbal ou não. Se a criança ela usa uma comunicação alternativa, se ela usa qual. Se a criança usa medicamento. O que ajuda a criança a se sentir mais segura, o que regula a criança, o que costuma desregular, os interesses e habilidades. Opa. Recomendações importantes, né, como acalmar em caso de crise, palavras que funcionam bem, se tem alguma restrição alimentar, né, informação do nome do pai e da mãe, se além do pai e da mãe mais alguém pode trazer a criança ou retirar a criança antes e depois da celebração. Tem casos aqui que são irmãos que trazem, né? E algumas informações. Então, qual é a proposta do Ministério Acolher? O que a gente pensa? Que se você estiver servindo no domingo, às 19h30, que a gente depois vai passar material para vocês saberem com antecipação com que criança vocês vão estar na sala do Ministério Acolher. E aí vocês vão saber a característica da criança e começar a pensar já na adaptação do material para ela. Isso vai vir da ficha de acolhimento, cada família está recebendo uma ficha, a gente já tem,
né, diversas informações que a gente vai agora botar nessa ficha, algumas informações que são relevantes para nós. Ainda referente ao PEI, para termos uma boa performance. Comunicação, a criança fala por gestos, imagem, como a criança fala, a questão sensorial, quais são os estímulos, o que ajuda a regular, o interesse, as áreas de interesse da criança, para que a partir daí a gente também possa se aproximar dela. O PEI é o programa de PEI. Nós temos um outro PEI que eu botei aqui, né? Que é um plano de evangelismo individualizado. Né? Nós precisamos entender que as nossas crianças, assim como nós, elas precisam reconhecer o amor de Cristo. A questão da adaptação dos kids, né? Então o que a gente pensa como coordenação do Ministério Acolher, né? Se isso é um cuidado que a pastora tem tido, as demais, a Paty, a Dani tem tido, de envolver as crianças como um todo. Isso não é de hoje, né? Ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que nós tivemos 3 crianças autistas participando do espetáculo de Natal. Eles não conseguem, de repente, mensurar o quanto isso é importante para as crianças e também para seus familiares. E nós pensamos que, ao preparar uma lição, a igreja, a Paty, a pastora, se o Peixe Laranja traz 3 opções, que a gente possa optar por aquela opção que envolva o maior número de crianças. Sempre vai ser possível? Não, nem sempre vai ser possível. Mas que o nosso coração esteja nisso, falando com a Paty, falando com a pastora, falando com a Dani, é esse o sentimento que elas têm. Outro dia eu vi uma criança, né, que é surda, num coral. Enquanto as outras crianças cantavam, ela aprendeu o tempo da música e ela ia passando as letras para as pessoas, né? E isso é incluir, né? Isso é incluir, é isso que a gente pensa e trabalha como igreja. Adaptação do Ministério Kids, crianças atípicas aprendem melhor quando as tarefas são mais claras e previsíveis, o nível de dificuldade é compatível com as suas habilidades. Isso também é uma informação que a gente vai ter dos pais. Sempre que eu recebo uma família ali, hoje ainda de forma sem registro, enfim, eu pergunto, vem cá, teu filho ele é verbal ou não verbal? Né? Que as crianças não falam, passa correndo ali, né? Ele é alfabetizado, não é alfabetizado, sabe? Mãe diz, não é. Então o que ele costuma fazer? Ele sabe fazer pareamento, ele sabe ligar ponto? A gente vai perguntando para as famílias para saber de que forma a gente pode trabalhar com essa criança. Exemplo de atividades, aí eu falei, pareamento, siga os pontos, jogos de desenhos, caça-palavra, bíblico, atividades sensoriais simples, né? A questão do pastoreio, então a gente tem um pastor que ele cuida das pessoas, né? Que procura entender antes de agir. É um pastor que é um pastor muito presente. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pela nossa pastora, pela sensibilidade que eles têm. E nós também, como coordenadores, o nosso papel é esse. O nosso papel é não apenas cuidar das crianças, pastorear as crianças, mas pastorear também as famílias. Então, nesse processo de pastoreio, de cuidado, nós temos aqui também. Nós temos aqui, deixa eu voltar só um pouquinho assim. Pastorear famílias atípicas exige sensibilidade para reconhecer que nem toda dor é visível. Lembra do choro, da menina que eu falei? Né? Nem toda dor é visível, nem todo choro é exagero, e nem toda ausência é falta de fé. Então, o papel do pastor, e eu fico impressionado com o pastor Elcio e o pastor Alessandro. Nós somos uma igreja de quase 1000 pessoas, e se o Lisandro não vem, o pastor dá falta do Lisandro. Porque o Lisandro é coordenador dos servos? Não. Porque às vezes tem família que veio há 3 semanas, falou com o pastor, e na 4ª semana não veio, e o pastor percebe a falta. E ele liga para nós como coordenador. Ele diz, então vem cá, aquela irmã lá que veio com o marido e com o filho. Eu vi eles no mês passado, e esse mês eles não vieram em nenhuma celebração. Então, é um cuidado pastoral, e que nós possamos continuar orando
pela vida do nosso pastor. E também, para cuidar das famílias, nós temos um treinamento da Universidade da Família, que é um convite para voar, que trabalha essas 7 áreas, tendo um propósito. Toda família, toda pessoa, atípica ou não, Deus tem um propósito na vida delas. Pertencer a uma família saudável, nutrir uma fé pessoal, cultivar amizades, ser um deleite para os pais, receber disciplina amorosa, aprender e sentir paz no coração. Já tivemos uma turma no passado, a Zila e o Paulinho foram os professores, foi uma bênção, né, Rafa? Está sendo uma bênção na vida das famílias. Dessa forma nós seguimos. Eu trouxe alguns anexos, tá? Como eu falei, questão da previsibilidade. A pastora pediu até para a gente fazer um banner para botar aqui, não apenas, né, para as crianças atípicas, para que as crianças e mais crianças possam saber o que vai acontecer. Eu trouxe como exemplo, irmãos, a gente, a partir de agora, a gente vai caminhar cada vez mais. Eu acho que o Pensa Laranja não tem material adaptado ainda, né? Mas a nossa ideia durante a semana a gente sempre adaptar, né, como ministério de acordo com aquilo que vai ser falado aqui pelas professoras, tá? Hoje a gente usa os recursos que a gente tem. Hoje a gente usa os recursos que a gente tem e muita graça. Nós vamos precisar continuar contando com a graça de Deus. Então teve ali teve um mês que eles estavam falando sobre relacionamento, aí eu trouxe aqui, né, Jesus com as crianças. Eu cheguei na igreja lá, não tinha preparado material, eu fui ali e tal, pedi para o ChatGPT, sou réu, confesso, criar para mim, trouxe para a sala. Eu disse, não, vou falar alguma coisa sobre relacionamento, né, e Jesus disse, deixe aí vir as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E eu vi que era sobre comunicação e trouxe isso. Foi o dia que o Ian desregulou. De uma maneira assim que eu achei que ele ia bater na irmã. Aí eu vim ali, sentei com ele, respirei, perguntei como é que estava levando para o McQueen, fui acalmando, consegui fazer ele sentar. Aí eu perguntei, Ian, tu gosta de levar para o McQueen? É teu amigo, né? É. E esse aqui, tu sabe quem é esse aqui? Eu sei, é meu amigo. Teu amigo, ele é Jesus. Jesus é nosso amigo, né? O Ian até pouco tempo não era, veio para comprar. E aí eu aproveitei e disse, e tu viu que Jesus está contra as crianças aqui? Vi, aí já saiu. Eu disse, não, vem cá. Aí eu deixei ele brincar mais um pouquinho ali e tal. Tá, agora me diz uma coisa, se Jesus é teu amigo, quem é esse aqui? Quem são os teus amigos? Quem é essa aqui? Paola. Essa aqui é a Paola, e ele foi dando o nome das crianças, né? O Ian é um menino que tinha muita dificuldade de relacionamento. Ele tem muitos profissionais que estão auxiliando o Ian nesse sentido, mas nós como igreja, nós também precisamos auxiliar. E nós como igreja, daqui a um tempo, a gente vai bater lá, não lá apenas no Compreender para Atuar, mas nas outras clínicas, para ver como a gente pode trabalhar junto. Em prol dessa criança está no seu ano, né? Infelizmente, as telas estão suprimindo um tempo que era o tempo que os pais e a mãe, que as famílias precisariam tirar para estarem juntas. Mas é sempre uma experiência que a gente tem vivido com a graça de Deus. 5 coisas pelas quais o Miguel, que é o visitante, é grato, né? Aqui ele está falando sobre gratidão, e aí nós seguimos a mesma linha lá. E aí ele botou que ele era grato por água de coco, né, por lemo, por cães. Aí ele corrigiu, não, tu não entendeu. Eu não sou grato por cães. Eu, tá, mas pelo que Miguel é grato então? Por animais. Então, que legal, Miguel. Eu também, eu já tive um gato, eu já tive um cachorro. Aí a conversa foi longe. Aqui ele gosta de carro e aqui ele gosta de carne. Eu acho que é uma joelho isso aqui. Ele gosta de carne, né? E nessas questões todas, irmãos, o que a gente procura? Entender o interesse da criança e ao mesmo tempo apontar para Cristo. Ao mesmo tempo procurar levar essa criança a entender que além da sua família, e muitas vezes não tem na família,
eles têm um amigo. Que por mais que o pai, a mãe, o terapeuta, o professor não esteja, esse amigo prometeu na sua palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a questão de alguns cards que a gente está trabalhando. Aqui algumas fotos, né? O Ian, o Ben, o Bernardo, né? Isso é muito importante, irmãos. Eu acredito que a Rafa não vai se constranger de eu falar, né? Mas teve um domingo aqui que o Bernardo, ele estava totalmente desregulado, foi bem difícil regular, e a gente conseguir fazer uma atividade com ele, e graças a Deus, até o Abner veio à porta, porque a gente chamou, mas aí quando o Abner chegou, o pai do Bernardo, eu já tinha conseguido acalmar um pouco mais ele, para que ele pudesse estar lá no culto, celebrando, né? À espera também, se não iam chamar ele por causa da Sara, enquanto a Rafa estava servindo também no Ministério Kids, né? E aquele dia o Bernardo, e é importante isso, por isso que a gente pede, já que eles andam, de repente que os casais que estiverem servindo aí, né, a gente pode botar essa normativa aí, que quando a criança chegar para o cordãozinho, que seja chamado alguém do Ministério, né, para que a gente possa falar com essa criança. Tem muito visitante para ver se a criança é verbal, se não é verbal, que tipo de atividade a gente pode fazer para ter um rendimento melhor. E quando é da casa, perguntar, e aí como é que foi o domingo? Né? Porque aquele domingo eu estive com o Bernardo. Naquele domingo o Bernardo almoçou fora de casa, ele comeu uma comida diferente. Naquele domingo o Bernardo, quando eu olhei, ele estava sentado num pneu, sendo puxado por uma moto, ou seja, ele estava aprontando tudo. Ele chegou aqui extremamente cansado, né? Então a gente precisa entender para servir melhor. Só para finalizar aqui essa parte e falar assim da manifestação da graça de Deus e do cuidado de Deus com as nossas vidas, tem um menino que não está aqui, tá? Esse menino aqui, o José, a família não é membro ainda, né, Tati? Eles não fizeram uma membresia. No início ele vinha aqui para o Kids, só vinha com a irmã, muito apegado com a irmã, e aí depois a gente conseguiu aos poucos trazer ele, levar ele para a sala para fazer uma atividade, regular ele. Mas cada criança, ela é uma realidade diferente, um temperamento diferente, né? O da Caca, o Ian, né? O Ian, a primeira vez que eu fui ali chamar na sala sensorial, ele é meio picudão, ele é bravo. Aí ele assim, oi Ian, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma atividade? Eu não vou fazer nenhuma atividade. Aí eu disse para ele, então nós vamos fazer o seguinte. O que é isso aqui na minha mão? Uma chave. Uma chave. Pois é, eu sou o dono dessa chave. Então, se tu não vai fazer nenhuma atividade, o que eu vou ter que fazer? Essa sala é uma sala de atividade. Eu vou ter que fechar a sala. Eu sou o dono dela. Então, vamos fazer uma atividade? O que tu quer fazer? Então, tem muito disso também, irmãos, do comportamento da criança, da personalidade da pessoa, que a gente vai ter que aprender caminhando junto com a personalidade. Tem um menino que não está aqui, é um menino que veio em 2 celebrações, pelo que eu sei, que é o Davi. O Davi, eu acho que ele é lá do colégio, né? Do Bethel, né? Ele é do Batista. A Edilene conhece os pais dele da clínica, mas eu não conhecia. Acho que uma vez eu fui com ele na clínica lá. E aí, um tumulto, largaram ele ali para mim. Ele é não verbal, né? Eu não sei se ele usa CAA, comunicação alternativa, não, né? Aí ele estava ali e tal, aí eu mesmo assim eu consegui fazer uma atividade, peguei, porque assim, ó, tem 2 coisas que eles são fascinados, é o Lego, é o jogo de montar ali, uma coisa que fácil para eles regularem, e a outra coisa que é um problema é a bola. Então eu tenho que fazer assim, ó, 5 minutos para cada um, porque todo mundo quer usar ali, né? E aí nesse dia ele brigou com o Lego, aí ele foi o que foi correndo para o banheiro, né? Não deu nem tempo de chamar os pais. Aí ele voltou, eu vi que ele estava bem desregulado. Aí eu disse assim, ó, peguei uma caixinha que eu trouxe de um brinquedo, que
que estavam lá em casa há 3, 4 meses, uma vizinha deu, porque ela soube do ministério, ela deu uma caixinha de pagamento de números, né? Tinha um número 1 e uma fruta, número 2 e 2 frutas. E para minha surpresa, ele adora número. Aí ele sentou ali e se regulou. Irmãos, fazia 4 meses que eu estava com o negócio na casa. É Deus, é o cuidado de Deus. Eu não sabia, mas Deus sabia que o Davi ia estar aqui. E foi Deus que providenciou as ferramentas para que naquele dia ele ficasse ali, regulado, enquanto a sua família estivesse ali, celebrando a Deus. Vamos se caminhar para o final aqui, a Ana servindo, aqui a questão da família, da Lorena, da Lolo, né? Ela gosta de desenhar, o Wesley gosta de jogar no celular, a mãe dela gosta de fazer festa. Eu não sei que tipo de festa, de repente ela é decoradora, mas ela diz que a mãe gosta de fazer festa, né? Então aos pouquinhos a gente vai, aqui o Ian, né, quando foi personagem ali, a Caca pediu para fazer no chat GPT uma imagem dele, e aqui então a gente vai conhecendo. E uma coisa que chama a atenção aqui na Lolo, e que eu sou grato a Deus, é o que o Evangelho está fazendo em nós. O Evangelho está fazendo algo na nossa vida, senão ele não é Evangelho. Porque o seguinte, irmãos, é estatística, 70% dos homens, quando a mulher tem uma condição de saúde, ela, um tumor, alguma coisa, ou um filho, os homens evadem, os homens saem de casa, os homens abandonam a família e abandonam os filhos. Eu não estou falando de casamento que não deu certo por X, Y, Z, mas tem pais que estão presentes. Mas 70% dos homens, eles abandonam a família, eles abandonam os filhos, assim como essa família aqui, que as crianças não conhecem o pai. Mas o Evangelho está fazendo diferença. Nós somos aqui na igreja 18 famílias atípicas e uma única família que não tem a presença do pai em casa. Dá para glorificar o Senhor, irmãos? Que nós homens, nós entendemos o nosso papel como sacerdote da nossa família, de ficar, de cuidar. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Tem pessoas que estão se convertendo, que abandonaram os filhos atípicos e que vieram para cá, estão entendendo o papel do pai, estão indo buscar a guarda dos seus filhos, estão indo buscar e cuidar dos seus filhos. É por causa do Ministério Acolher? Não. É por causa do pastor Elcio? Não. É por aquilo que Deus está fazendo. Sim, muitas vezes usando nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores, irmãos, cooperadores daquilo que Deus está fazendo. Deus é tão bom que, além de nos salvar, Ele nos possibilita a sermos usados na sua obra. Finalizando aqui, nós temos então o Davi, nós temos aqui o Júlio congrega com a gente. O Júlio ele foi diagnosticado no ano passado, né, com autismo. Nós temos o Ricardo, que eu falei para vocês. O Ricardo também, ele está num processo agora, ele conheceu o Evangelho há uns anos atrás e pretende voltar para o Evangelho. A gente está discipulando e a gente crê que Deus vai completar a obra assim como Ele está trabalhando na nossa vida. Então, para finalizar, assim, eu só trouxe alguns depoimentos, né, irmãos? Veio uma mãe, a partir do primeiro card que a gente publicou na internet, veio uma mãe e disse: irmão, eu estava orando por um processo de transição de igreja, e aí eu vi esse card, um amigo que não é crente, mas vem aqui na Ágape, mandou para mim: olha só, sabia que a minha igreja agora tem um projeto para famílias atípicas? E eu recebi aquilo e eu disse: é nessa igreja que eu vou congregar, é para essa igreja que eu vou levar a minha família. Ela veio falar comigo, foi umas 2 semanas depois, e eu disse: irmão, olha só, nós somos um ministério, mas nós não temos uma sala sensorial ainda. A gente entende as crianças que caminham no pátio para se regular, tem celebração que às vezes tem 3, já teve 4 famílias acompanhando a celebração de dentro do carro. Ela disse: irmão, eu não quero uma sala sensorial, eu quero apenas um lugar que meu filho seja olhado com amor. Eu nem queria sala sensorial,
mas ela queria principalmente que a família fosse acolhida. Tchau, igreja. Até semana que vem. Essa é a fala do Jefferson, né? Eu não sei quem foi que deixou ele tocar bateria no dia aqui da igreja, mas esse é um menino que ele passava domingo de noite, ele passava horas e horas cortando papel a ponto de ter lesões nos dedos, né? Que é uma estilotipia que ele tem. E durante alguns finais de semana, ele não estava sentado no sofá de casa cortando papel, ele estava aqui celebrando, adorando, né? E também aqui até tocando bateria. Aqui é uma amiga da Rafa. A Rafa mandou um áudio, eu tive que traduzir ele, né? Vou botar aqui. Senhor. Rafa, sim, ó, irmãos, foi um áudio. Rafa, vou tentar. Rafa, eu chorei tanto nesse culto de ontem. Rafa, o Uriel chegou tão feliz. Ele soltou da minha mão, foi lá para frente do palco. Pergunta para quem estava lá ontem. Poucas pessoas viram, mas na cabeça dela todo mundo viu a alegria que ela estava sentindo. Pergunta para todo mundo que estava lá ontem, eu correndo atrás dele, chorando, rindo, sentindo dentro de mim que eu precisava estar ali. É a unção que está atraindo as pessoas para esse prédio, irmãos. Eu senti que eu precisava estar ali com ele. Foi para a escolinha, ficou lá meia hora e eu consegui ouvir a palavra. Irmãos, de repente uma família que não tem oportunidade, que nós temos de estar com a nossa família aqui, celebrando, adorando a Deus. E aí, eu vou voltar no erro, né? Eu achei que ia falar bastante veja a minha sombra, né? O teu doido para trás, né? Mas um dia eu fui fazer uma atividade com a manhã e eu não queria fazer. Eu disse, olha só, vamos pintar aqui. Aí tu entrega para tua mãe. E ele, não. Eu, cara, mas a tua mãe vai gostar. Sabe o que ele me disse? A minha mãe está feliz lá. A minha mãe está feliz lá no prédio. A Caca, meus irmãos, ela ficou muito tempo sem congregar. Às vezes por vergonha, e às vezes porque o Ian não parava. Hoje ela consegue estar aqui. A Caca tem um dom glorioso que Deus deu para ela, que é de tocar violino. A Caca durante anos não conseguiu tocar violino. A Caca, quando ensaiava aqui na orquestra, o Ian desregulava. Ela tinha pensado inclusive em parar e desistir. Ela ia desistir de tocar com a orquestra no espetáculo de Páscoa. E no espetáculo de Páscoa, ela pegou o instrumento. O Ian pediu uma cadeira. Sentou na tela para ela tocar. Irmãos, existe algo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E nós contamos com o apoio de vocês. Existem muitas áreas que a gente pode servir. Agora sim, eu vou finalizar mesmo, porque já deu o meu horário aqui. Não conta com o pastor, eu passei do horário, tá? Então aqui, alguns irmãos, eles mandaram mensagem para nós que gostaríamos de servir no ministério, e nós precisamos, irmãos. Então nós fizemos aqui uma ficha que é um cadastro, tá? Nele o que nós temos? Nome completo, data de nascimento, contato, WhatsApp, e-mail, enfim, endereço. Quanto tempo congrega aqui na Ágape, tá, irmãos? Porque para servir aqui na Ágape, a pessoa precisa ter feito membresia, precisa estar em comunhão, tá? A disponibilidade para servir. Aqui tem alguns horários, tá? Domingo às 17h15, domingo às 19h30, terça-feira no culto de estudo, tá? A gente vai precisar ter voluntários aqui. Sábado às 15 horas, que esse é o horário do treinamento, um convite para voar. Então nós vamos precisar que alguém fique com os filhos enquanto as famílias participam do treinamento. Sábado às 20 horas, porque nós temos sim jovens com autismo vindo na igreja e não estão conseguindo se integrar, entendeu? Esses dias eu estava aqui, mas ao mesmo tempo, domingo de noite,
eu tive que ficar caminhando com um jovem de 22 anos aqui no pátio, porque ele desregulou por causa do som, né? E é um menino especial, é um menino mega especial, muito inteligente, faz veterinária no FSM, ele entende que ele precisa de um milagre de Deus na vida dele, mas ele precisa de alguém que seja um arão na vida dele. Ele precisa de alguém que seja para aqueles amigos que carregou o camarada paralítico por cima do telhado, para que ele tivesse uma experiência com Jesus. Então, fico muito feliz que nós temos jovens aqui também que estão se disponibilizando a servir. Experiência e formação, tá? A gente quer saber, nunca tive contato com pessoas atípicas, sou autista, sou familiar de autista, já servi, sou profissional, de que área que é profissional? Nós precisamos de profissionais de todas as áreas. Função do ministério, tá? O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de acolher a criança, eu gostaria de ficar servindo na sala do ministério, acolher adolescentes e jovens, acolher a família, organizar o ambiente. Nós precisamos desse suporte, né? Porque vai finalizando o culto, a celebração aqui, eu levo as crianças até os pais, até para passar um relatório também daquilo que eles fizeram, adequar o material do Alcance Laranja, né? Alguém que entenda bastante de Canva, enfim, de outras ferramentas para fazer essa adaptação, para nos auxiliar também a dar uma refinada do material do CA, da comunicação alternativa, aumentativa, para registrar as informações, o apoio jurídico está ali já, apoio médico, qual área, apoio pedagógico, qual área, e outra área que queira servir. Irmãos, nós estamos fazendo algo grande, e nós aprendemos que nada grande se faz sozinho. Se você está fazendo algo sozinho, não é grande. Eu creio que nós estamos fazendo algo grande. Nós estamos eu, o Jefferson, a Marta e a Edilene. E nós estamos orando ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. E grato a Deus por cada um de vocês que se voluntariou para servir específico do Ministério Acolher. E para cada um de vocês, prove que nessa tarde também estão conosco, buscando e aprendendo para servir cada vez mais e melhor também as crianças. E não esqueçamos, irmãos, Jesus nos falou: não impeçais que elas venham a mim, deixe vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. E o nosso destino, irmãos, né? Jesus na parábola disse da grande ceia, o nosso destino é daqui um pouquinho de tempo nós estamos com o Senhor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde toda dor, onde toda enfermidade, onde toda condição, ela não existirá mais. E a minha esperança, sim, é estar com Jesus. Mas eu tenho uma outra esperança que eu gostaria de compartilhar muito com vocês. Antes da Paty orar, eu vou pedir para a Paty orar para nós. A esperança de que muito em breve nós estejamos com Jesus, eu, o gordinho ali, a minha futura norinha que está ali, a Ed e a Edna. E lá eu tenho certeza que Deus vai realizar um sonho. Porque até hoje não vimos por parte da Edna, por parte do Abner, diversas vezes. A gente adora dizer que ama um outro. Mas eu sempre sonhei naquele momento que eu ia chegar e a Edna dizer: pai, eu te amo. Eu interpreto às vezes, Andressa, lá no fundinho assim daquele pretinho do olho dela, lá assim, que às vezes eu até forço o olhar um pouco, eu vejo um brilhinho tipo assim: I love you. Mas eu não ouvi. Mas eu sei que quando nós estivermos com Jesus, a Edna vai ter todas as suas faculdades normais. E lá eu vou ouvir ela. Lá eu vou ouvir, de repente, tudo que eu não ouvi até hoje. Então, irmãos, essa é a nossa esperança, que nós possamos, além da Edna, além do Benjamin, além do Bernardo, além da Helena, que tem TDAH, além do João, que é um adolescente que tem altas habilidades, além do Zezinho, que é tão pequenininho ali, mas tem TOD, a família passa cada trabalho com ele,
aquele é o anjinho, né? Que além dessas crianças, nós possamos levar e ganhar para Jesus um número muito maior, para que todos nós estejamos lá nas bodas do Cordeiro, porque a mesa de Jesus não é uma mesa para muitos, a mesa de Jesus é uma mesa para todos. Amém? Vamos orar? Pati, passa aqui, ora por nós.